Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Gustavo, tudo bem? Como vai? Olá, professor André, muito boa noite. Boa noite à equipe que nos acompanha aqui nos bastidores. E uma boa noite especial aos nossos estudantes que estão aqui hoje conosco, prestigiando essa iniciativa do curso, independente do curso de graduação que você pertença. É uma satisfação conhecer vocês e tê-los aqui conosco nessa noite. Obrigada, professor Gustavo. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Para nós é um prazer estarmos aqui com vocês, para abordarmos aí uma pauta tão pertinente. E para esse momento aqui, hoje a gente recebe o professor Gustavo Pisano, head da nossa graduação aqui da Pró-Reitoria EAD Unicesumar, professor Gustavo, que atua aqui juntamente conosco, parceiro aí em vários projetos. Vou passar a palavra para o professor Gustavo, primeiramente, para que ele faça a abertura em nome aqui da nossa Pró-Reitoria. Obrigado, professor André. Bom, pessoal, de fato é isso. Eu estou aqui como representante da Pró-Reitoria, né, da nossa Pró-Reitora, querida professora Kátia Coelho, que não pôde estar aqui conosco hoje. Mas, dada a importância desse tema na atualidade, é muito importante a gente reforçar com o time todo, com toda a nossa força pedagógica. Por que que eu preciso, enquanto indivíduo, pensar em construção de times resilientes? Por que que eu preciso compreender o que se trata resiliência? Já pararam para pensar que, muitas vezes nós não somos ensinados a como regular nosso comportamento, nossas emoções, e que isso pode, de alguma forma, impactar ao longo da nossa vida em diferentes segmentos? Dar um exemplo, eu tenho dificuldade em gerir as minhas emoções, o que faz de mim uma pessoa explosiva. Qual será o meu comportamento em situações de dificuldade no trabalho? Eu tenho dificuldade em gerir as minhas emoções para relações. Como será o meu comportamento na tratativa e no diálogo com o outro, quando eu tiver que discutir e dialogar sobre questões sérias? A capacidade de ser resiliente e de se autorregular, ela deve se fazer presente em todas as nossas ações. Vejam, aqui nós temos estudantes de uma variedade de cursos, com diferentes objetivos, em diferentes momentos da sua formação. E o quanto é especial, precioso e necessário a gente tirar um tempo da nossa rotina, já começa uma autorregulação aí para que eu consiga organizar os meus estudos, para refletir aqui com o time, para refletir aqui com a professora André e equipe, também com o nosso palestrante, sobre resiliência, times resilientes, como lidar com situações, coletivas, onde assuntos delicados devem ser construídos, como orientar equipes de grande tamanho nesse contexto e como lidar com a vida, contemporânea do mundo do trabalho. Então, cada vez mais, discussões como essas precisam ser presentes e preservadas nos cursos. Vocês estão aqui conosco nessa jornada acadêmica, desenvolvendo competências, habilidades e, né, passando por experiências de aprendizagem, para que possam ter sucesso no mercado de trabalho, com aquilo que é hard skill, com aquilo que é um conhecimento que o teu curso vai te proporcionar e auxiliar você a consolidar, e com soft skills também, que de alguma forma são necessárias, imprescindíveis, no nosso cotidiano, na vida profissional, no mercado de trabalho e toda e qualquer relação, que se tenha nessa contemporaneidade. Então, para deixar aqui a nossa mensagem de apoio, eu quero parabenizar a professora Andréia, todo o time, o professor Luciano que está aqui nos bastidores e já já vocês vão conhecê-lo, pela iniciativa, por trazer à luz temas que são tão importantes, parabenizar vocês pela dedicação, por reserva do tempo para estar aqui conosco, e fazer um apelo, que vocês nunca deixem de reservar momentos para refletir, de coração aberto, para poder ter uma autocrítica e dizer: "Poxa, talvez eu precise melhorar nesse aspecto, talvez eu precise, buscar mais conhecimento em determinada área do saber", de coração aberto, de uma forma transparente, para que a gente possa, de fato, estar cada vez mais preparados para as oportunidades que o mercado de trabalho nos reservam, tá bem? Professor André, esse é o meu desejo para esse momento inicial, né, e de coração agradecer também pelo convite, e devolvo a palavra para ti, para que a gente possa conhecer, né, no caso os estudantes possam conhecer o nosso querido palestrante que está aqui conosco. Obrigada. Obrigada, professor. É um prazer aí recebê-lo.
E muito bem colocado, afinal de contas, a gente tem visto, né, que em tempos de grandes transformações do mercado, mudanças nas dinâmicas aí de trabalho, o papel do líder, do gestor, ele evoluiu bastante e hoje a gente sabe, não é, professor, que não basta apenas direcionar, é preciso inspirar, conectar pessoas, promover aí um ambiente, né, onde todos possam crescer e contribuir para o sucesso, né, o nosso sucesso, o sucesso coletivo. E hoje a gente está aqui então com essa pauta tão pertinente e a gente recebe, né, com a maior honra aqui hoje, professor Luciano Santana. Seja bem-vindo, meu caro. Que satisfação, primeiramente, antes de passar a palavra para você, queremos aqui em nome do curso de Ciência da Felicidade, que é o curso que está organizando esse momento hoje, mas os demais também cursos que entram conosco nesse projeto, nessa live, agradecer o tempo da sua agenda, o seu tempo, em vir compartilhar um pouco de conhecimento. Professor Luciano Santana, a maioria aqui dos estudantes o conhece, grande professor aí da nossa disciplina Go, mas não é só isso não, o professor Luciano tem um currículo aí extenso na área de gestão de pessoas, né, atua nessa área já há muito tempo, e vou deixar aqui para ele se apresentar, falar um pouco do currículo dele, do trabalho que ele vem desenvolvendo, quem é ele, além do professor da disciplina Go. Professor, seja bem-vindo, que honra te receber. Olá, professora Andréia, professor Gustavo. Deixa eu chamar o Luciano. Pode vir, Luciano. Vem, o pessoal chamou você aqui. Pode vir. Ah, brincadeira, professora Andréia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Cara, que alegria poder estar aqui nesse momento com vocês. Professora Andréia, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente, muito feliz, né, de ter a oportunidade de conversar com vocês. Eu trabalhei e trabalho, né, a disciplina Go Projetos de Vida. Talvez muitos de vocês aqui já tiveram a disciplina, talvez alguns não vão ter, enfim. E eu confesso que eu estava em abstinência, né, de palestras e lives desde que encerrei a disciplina em meados de junho, julho, né. Eu não participava de nenhuma live, de nenhuma palestra, que foi um processo muito intenso, né, a oferta da disciplina ao vivo, com 9 semanas, para toda a base estudante, ela é bastante intensa. E eu estava sem participar de nenhuma live, então fiquei muito feliz pelo convite, viu, professora Andréia, e dentro de um tema que, honestamente, eu gosto também muito, né, gosto bastante desse tema. E para quem está aqui no chat, eu já lanço aqui, né, porque o nosso tema a ser abordado, como foi anunciado para vocês, construindo times resilientes. Algumas pessoas perguntaram aqui: quanto tempo de palestra? Em torno de 50 minutos. Mas que esses 50 minutos seja muito útil para você. Peço para que você fique aqui comigo, se concentre aqui comigo. São informações que eu separei com bastante carinho para vocês, algumas informações bem atuais, outras informações até um pouco mais de base mesmo, né, conceitual, para vocês entenderem essa ideia da dinâmica da construção de um time. Então, se você está aqui, fica aqui comigo, se concentra aqui, né, evita aí distrações e participa aqui comigo. Se você tiver pergunta, se você tiver dúvida, enfim, então fica aqui comigo, tá? Participa aqui comigo. E a primeira questão que eu lanço, eu vou fazer um papel inverso aqui, eu vou começar pelo fim. Eu vou começar explicando o que é a equipe resiliente, para depois a gente desconstruir isso e aí sim, iniciar o nosso raciocínio. Mas eu começo pela semente, né, ali pela essência. O que vocês entendem por resiliência? O que vocês entendem por, porque assim, gente, resiliência é uma das palavras que de 2020 para cá, com a pandemia, vocês há de concordarem comigo, é uma das palavras que mais foi
pesquisada no Google, tá? É uma das palavras que mais foi mencionada em tudo quanto é coisa. Resiliência. Pessoas resilientes, precisamos ser resilientes, resilientes. Então, resiliência nunca foi tão, nunca teve, esteve tão na hype como nos tempos de agora, tá? Agora deu uma acalmada, né? Mas assim, nunca se falou tanto sobre resiliência. Então, eu gostaria de iniciar fazendo essa pergunta para vocês, né? O que vocês conhecem ou entendem por resiliência? Então, é, é, coloque aqui no chat. Ó, o Everton já trouxe aqui uma participação. Deixa eu puxar aqui, ó. Saber lidar com os próprios problemas. Legal, Everton. Passa por isso, né? Saber lidar com os problemas, sim, ótimo. Deixa eu ver aqui, ó. Acho uma resistência racional. Resistência racional. A gente vai descobrir se faz parte, né? Tornar algo difícil em aprendizado. Muito bom. Passar por tribulações e permanecer firme e procurando aprender. Excelente, Érica. Vamos lá. Traz mais umas duas aqui. A capacidade de lidar com os problemas, saber que na vida existe alegria e a dor. Muito bom, Natália, né, essa contribuição. Capacidade de se adaptar. Gostei muito, Cláudia. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a resiliência, em essência, é um conceito que é originário da física, de materiais. Física de materiais. Estou aqui com a régua na mão, ó. Então, a resiliência é a capacidade de um objeto passar por um período de estresse, ó, está sendo tensionada, e após esse período, ela volta ao seu estado de origem. Conceitualmente falando, resiliência é isso: retornar à forma original após um período ou após sofrer deformações. Tá? Isso é um conceito que vem da física e que foi introduzido na área de gestão de pessoas, de liderança e etc., lá nos anos 60, nos anos 70. Então, isso não é novo, gente. Né? Essa ideia de resiliência não tem nada de novo, não tem nada de novo. Ganhou um salto ainda mais forte em 95, 96, com a publicação do livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. Então, a resiliência, ó, exemplificando, é a capacidade de um corpo físico, tá? Passar por um período de estresse, né, de tensão, e após voltar ao seu estado original. Transbordando isso para o nosso cotidiano, seria o quê? A capacidade do ser humano passar por um período de tribulações, um período de estresse, um período de dificuldades, e suportar isso, né, gerenciar isso, e após você voltar ao seu estado original. Só que nós temos um detalhe aqui, importante. Ninguém volta ao estado original. Ninguém. Todos nós somos a soma de experiências vividas. E após uma experiência vivida, jamais nós seremos os mesmos. Concordam? Então nós sempre seremos novas pessoas. Ah, mas eu passei por um período difícil e voltei para a minha vida normal. Não, você não voltou para sua, você é outra pessoa. Você é uma pessoa que tem uma bagagem diferente, tem uma percepção diferente, tem uma vida diferente, tem um olhar diferente, tem um sentimento diferente. Então você é outra pessoa. Então aqui é o que eu falei para vocês. Eu ia começar pelo fim, desconstruindo algumas coisas. Esse é um primeiro ponto. De forma genérica, a gente fala, né, da resiliência. Só que a resiliência é um conceito que está sendo questionado. Por quê? Se eu sou resiliente ao ponto de aguentar um estresse, a situação de estresse e voltar ao estado normal, significa que eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu não evoluí. Percebe? Então, hoje, no lugar de... Olha, tô questionando o meu próprio tema de palestra, né?
Hoje a gente fala, e aí até falei do último comentário que subiu aqui na tela, de uma colega aqui, ó, da Cláudia. Hoje fala-se em adaptação. Mais importante se adaptar do que ser resiliente. Por quê? Quando eu sou resiliente, eu tenho a tendência de querer voltar ao estado que eu estava, mas não vai existir mais esse estado que estava, porque eu não sou mais a mesma pessoa após essa experiência, após essa vivência, após esse sofrimento, essa alegria, tudo que vem passando. Sou outra pessoa, tenho um outro olhar. Então não adianta eu querer voltar para aquela vida que não vai existir. Vai existir frustração. Ao contrário disso, a gente fala de adaptação. Então eu preciso me adaptar ao novo contexto, à nova realidade, à nova situação e assim por diante. Não sei se eu me fiz entender até aqui, mas eu me vejo na obrigação de trazer esse esclarecimento para vocês, para a gente ter discernimento. Quando a gente fala dessa questão da resiliência, não só por um clichê, não só porque se falam por aí, mas falar por conhecimento, falar porque você entende, você tem o discernimento sobre o que é resiliência e como isso se aplica, como isso se manifesta, como que isso é para você. Então, esse é o meu maior ganho aqui hoje, né? Ok. Depois que eu acabei com a minha palestra, né? Depois que eu desconstruí o meu próprio conceito que eu ia trazer, vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco sobre. Eu nem me apresentei aqui, tudo bem? Tá tudo certo. Vamos falar um pouco o que é uma equipe resiliente. Né? Vamos pensar então a resiliência no sentido de uma equipe que se adapta, de uma equipe que consegue se superar. Não no sentido de uma equipe que volta para o mesmo, tá? Raciocinem dessa forma comigo. Quando a gente falar resiliência daqui para frente, a gente está falando de pessoas e equipes que se adaptam, pessoas e equipes que se superam na dificuldade e evoluem, aprendem, se tornam melhores, tá? E não querem voltar ao estado original, porque não há como voltar, né? Não somos mais as mesmas pessoas e nem equipes. Então, o que caracteriza uma equipe resiliente, adaptável, né? Que aprende. Tanto que tem um livro do Peter Senge chamado Organizações de Aprendizagem. E esse livro não é novo, tá, gente? Esse livro é mega antigo, tá? Aqui, ó, Organizações de Aprendizagem, Peter Senge. Deixa eu ver o ano dele aqui. Ele não é novo, mas é um livro de 1990. Não, a quinta disciplina é de 1990. Deixa eu ver aqui. Ano do livro. Ano do livro. Organizações de Aprendizagem, Peter Senge. Então, de 1990 e no Brasil, 1992. Olha que interessante, tá? Conceitos dos anos 70 chegaram a sua materialização enquanto conceito, né, enquanto teoria nos anos 90 e chegou no Brasil em 92, organizações de aprendizagem. Então isso, olha quanto tempo, talvez alguns que estão aqui no chat nem tinham nascido, eram crianças, eu era criança ainda, né, estava né, em plena ali pré-adolescência. Então, pessoal, uma equipe resiliente é uma equipe que aprende, é uma equipe que se adapta. Até coloquei aqui no conceito, a capacidade da equipe se adaptar, superar desafios, recuperar-se das adversidades ou seguir em frente. E para isso, né, essa equipe, né, envolve a capacidade de aprender, a habilidade de aprender, de enfrentar mudanças, aprender com as experiências. Porque se você passa por uma situação de vale, né, por uma dificuldade, e você não aprende, você não tem uma reflexão sobre isso, então talvez a gente tenha até que repensar algumas coisas, né?
passar por momentos difíceis, manter o foco naquilo que é positivo, né, mesmo em situações de estresse. Então, a equipe resiliente, ela tem essa característica. Nada de novo, né, gente? Né? Assim, todo mundo já sabe aqui. Ok, uma equipe resiliente é uma equipe que consegue se superar. Então, esse é o conceito, essa é a ideia. Agora, como é que a gente constrói isso? E é isso que eu quero conversar com vocês. Como é que a gente. Quais são os desafios que a gente tem hoje para formar uma equipe resiliente? Então, as equipes resilientes, elas estão embasadas nesses pilares. Primeiro, colaboração. Não existe superação, resiliência, adaptação. Tudo que a gente está falando aqui não existe sem colaboração. Essa colaboração a gente pode conectar com a humildade. A humildade de ajudar, a humildade de pedir ajuda, de colaborar. Colaboração. Comunicação. Outro ponto extremamente importante. Uma comunicação que flui, uma comunicação transparente, honesta. Motivação, outro ponto, né? Motivação no sentido de propósito, no sentido de saber o que está fazendo, por que está fazendo, engajamento naquilo. A adaptação, como nós já falamos, e o aprendizado, como a gente também já falou. Então, as equipes resilientes são equipes que colaboram, são equipes que se comunicam muito bem, existem poucos ruídos, não que não exista ruídos, mas existem menos ruídos na comunicação, são motivados por uma causa, adaptam-se, né, com rapidez e também aprendem coletivamente e colaborativamente. Então, são as características de uma equipe resiliente. Então, lá onde você trabalha, ou na equipe que você faz parte, ou você vai fazer parte, considere esses pontos, né? O quanto você enxerga de colaboração na dinâmica do dia a dia, de comunicação clara, transparente, franca, de um clima motivador, né? Adaptação, né? De buscar inovação, de querer fazer diferente e aprendizado, quantas pessoas compartilham, trocam, sem receio, sem medo, né? Sem milindres de compartilhar aquilo que sabe, tá? Bom, até aqui, pessoal, a gente está falando de um conceito amplo sobre a própria equipe resiliente. Uma equipe que se supera, uma equipe que consegue, em conjunto, passar por momentos difíceis e se adaptar ao contexto. É esse o fato, né? O conceito-chave aqui da equipe resiliente. Mas, aí eu começo, mais uma vez, colocar tempero na nossa conversa. Por quê? Eu quero trazer para vocês, muitos de vocês que estão aqui nesse chat vão ser líderes, vão ser gestores, ou vão ser liderados, e tá tudo certo, tá tudo bem, não há problema nenhum quanto a isso. Mas é importante a gente entender o contexto do trabalho nos dias de hoje. Recentemente, se eu não estiver enganado, agora em setembro, saiu uma pesquisa trazendo um dado muito preocupante. Bom, se por um lado eu estou falando que eu tenho que formar uma equipe resiliente, colaborativa, com comunicação, com motivação, com adaptação, com aprendizado, por outro lado, a realidade está dizendo para mim que 72% das pessoas no trabalho são infelizes. Olha que dado, gente, impactante. E que mega desafio para uma liderança que precisa mobilizar pessoas para uma coesão de grupo, né? Para promover essa ideia de uma equipe adaptável. A gente vai falar mais sobre equipe e grupo, que são coisas diferentes. E aí a gente vai percebendo que essa satisfação ou insatisfação, ela vai mudando de acordo com a geração. Então, os baby boomers são os mais satisfeitos no trabalho, com 47%, está aqui no slide. E a geração Z
que é a geração mais nova que está no mercado de trabalho. Olha outra coisa interessante. A gente tem quatro gerações, tá? Nunca aconteceu isso na história né, até então. Nós temos 4 gerações em atividade laboral juntas, dos baby boomers até a geração Z. E são mundos completamente diferentes, vocês sabem bem disso, né? Então a geração Z é a que apresenta menos satisfação no trabalho, com 35%. A Alpha, que é uma geração a mais recente, ela está em formação, ela ainda não entrou no mercado. Olha que desafio que um gestor tem de trabalhar com essa diversidade toda e ainda criar um contexto e um ambiente de resiliência, de adaptação, de perseverança e etc. Então não é um trabalho fácil, tá, gente? Então, a liderança, a gestão de equipes, não é para todo mundo, inclusive. Tá? Não é para todo mundo. Às vezes as pessoas olham para um gestor, olham para um líder e veem só o lado bom, não sabe o preço que ele paga, o preço psicológico, emocional, de tempo, de dedicação, de estresse, para estar ali e conduzir aquele trabalho. Então, só quem está na condição, né, na posição de liderança, que sabe o quanto é desafiador tudo isso. Aí temos a insatisfação no trabalho. Olha que interessante, né? Sobre as causas. O que promove insatisfação no trabalho? Falta de reconhecimento, falta de oportunidade, baixa remuneração, trabalho tóxico, ou ambiente tóxico, né? Falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, principalmente para a geração mais nova. Comunicação ineficaz, porque a geração Baby Boomer X era aquela geração que dedicava a vida ao trabalho, né? Abria mão de tudo pelo trabalho. A geração Z, principalmente, ela já coloca algumas interrogações nesse tipo nesse modelo de vida, né? A comunicação ineficaz, falta de desafios e problemas na gestão. E fatores motivadores, fatores de satisfação no trabalho. Significado, ou seja, o despertar de propósito, ambiente agradável ou positivo, oportunidade de desenvolvimento, equipe e colaboradores, flexibilidade, reconhecimento e feedback. Aqui é uma pauta que daria mais uma live. Remuneração justa e cultura organizacional. Então, são pontos que favorecem um sentimento de satisfação com o trabalho. Por quê, gente? Se não existe minimamente um sentimento de pertencimento e satisfação para com as pessoas, né, nas pessoas e para com aquilo que elas fazem, se não existe minimamente uma satisfação em estar ali, eu não consigo dar o próximo passo, que é desenvolver este aglomerado de pessoas para um entendimento de equipe, para um entendimento mais evoluído, entendem? Por isso que eu trago esses dados aqui, para vocês verem o quanto está difícil, o quanto está desafiador para um líder construir uma equipe resiliente, uma equipe coesa, uma equipe engajada e tudo mais. São muitas variáveis que impactam a dinâmica, e aqui a gente está falando assim, muito voltado ao olhar do trabalhador, né, dos indivíduos. A gente não está falando sobre negócio, a gente não está falando sobre concorrência, a gente não está falando sobre economia, a gente está falando sobre outros fatores que agregariam muitos outros elementos. A gente está falando única e exclusivamente para um olhar do indivíduo, tá? Mas vamos avançar. Colocado esse primeiro contexto aí para vocês, né, essa problemática e este contexto que a liderança enfrenta, e entendendo que o nosso desafio é criar uma equipe que se adapta, uma equipe que se ajuda, que é colaborativa, que tem motivação, que tem comunicação,
que aprende, né? Que aprende coletivamente. Só que a gente tem esse vale, né? Que são esses fatores de insatisfação, esses indicadores aí que mostram para a gente que as pessoas não estão felizes no trabalho e se minimamente não se identificam, não. Como é que eu desenvolvo uma equipe? Se a pessoa está ali só de corpo, se a pessoa está ali só para esperar o dia 5, se a pessoa está ali para esperar sexta-feira, né? Se não está ali plenamente comprometida com o propósito, com o entendimento naquilo que está fazendo. Você está fazendo ali por fazer. Então, esse é um grande desafio. E aí eu trago esse outro conceito que não é novo também, que é do Peter Drucker. Peter Drucker, gente, é o guru da gestão moderna, é o guru da administração moderna. Ele é um cara que criou muitos entendimentos contemporâneos sobre gestão, administração e gestão de pessoas. E ele traz esse conceito que está aqui no slide, que eu gosto muito. Liderar é a capacidade de colocar ordem em meio ao caos. Cara, olha o impacto dessa frase. Liderar é a capacidade de colocar ordem em meio ao caos. O que eu disse até agora? Que a gente está vivendo um caos. Pô, se eu tenho 72%, na média, tá, gente? Se eu tenho 72% das pessoas infelizes, eu tenho um monte de gente com vários fatores de insatisfação, e, enfim. Então, né, eu tenho desafio econômico, de mercado, de resultado, pressão para lá, pressão para cá, né? Resiliência, aquela coisa, né? O que o líder faz? Ele coloca ordem com plenitude, né? O líder sábio, inclusive é um outro livro muito bom, Lenilson Silva, O Líder Sábio. Ele com plenitude, com sabedoria, ele coloca ordem nessa bagunça. Ele organiza tudo isso. Ele vai definir propósito, ele vai definir objetivo, vai definir pessoas, vai definir tarefas, ele vai dar significado para as coisas. Ele começa a colocar as pessoas e cada coisa no lugar e as coisas. E aí, de repente, começa a funcionar. Fala, nossa, mas como é que tá funcionando? Não, peraí. É o trabalho do líder. Tira o líder. Talvez não funcione. O ideal é que funcione. É que o bom líder é aquele que chega ao ponto de desenvolver a equipe que a equipe funciona sem ele. Mas até lá, ele precisa estar muito forte ali. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Envolve estilos de liderança. Então a gente começa a falar aqui, pessoal, sobre alguns fundamentos para a gente formar uma equipe resiliente, né? O primeiro deles é entender que liderança não é cargo. Liderança é um papel, é uma atribuição que o indivíduo recebe e ele exerce sobre outros. Uma atribuição que envolve influência, relacionamento e credibilidade. Liderança é credibilidade, tá, gente? Tem muita gente em cargo de gerência, de gestão, que não tem credibilidade. A pessoa fala e mesma coisa de nada. Às vezes uma pessoa com um cargo inferior fala e tem mais respeito do que aquele que tem o cargo, né? Então, a liderança, gente, ela é um conceito importante para essa construção da equipe resiliente, porque é a base, né? É a base da construção da equipe, é o próprio líder. E a liderança, ela está alicerçada também nesses 3 pilares aqui, ó: influência, relacionamento e credibilidade. E aí existem os papéis do líder, que todo líder precisa executar, senão ele não consegue desenvolver essa equipe. Ele não consegue fazer a sua atribuição de líder, dar conta disso, né? Então perceba que liderança não é cargo. Ah, tenho um crachá de gerente. Cara, você pode ter o crachá de C-level, né? Você tem o crachá de CEO, você pode ter o crachá de superintendente. Mas se você não der conta desses 3 papéis aqui, você cai por terra.
que é o papel interpessoal, que é o papel do relacionamento, que é o papel de interagir com pessoas, é o papel informacional, é o papel de receber informações, trabalhar com informações, comunicar informações, e o papel decisorial, que é de tomada de decisão. Que não adianta, mas a equipe decide. A equipe não vai decidir, é você, líder. É o líder que tem que decidir. Existem momentos que a equipe, que você delega uma decisão, mas tem decisão que não é delegável. Tá? Então, a atribuição o papel decisorial é um papel indelegável. Então, você consegue sentir ou perceber uma liderança exatamente quando ele traz para si, falando, deixa comigo. Eu decido. Tá ali naquele impasse e tal, vamos ser democráticos. A gente vai falar é democrático e não sei o que e tal, não tem impasse. O líder vai ponderar, vai analisar e falar, a decisão é essa. Acabou. Então, o papel de decisão, e o líder toma decisão toda hora. É fazer de um jeito ou fazer de outro, é A ou B, é isso ou aquilo. Então, o líder está decidindo o tempo todo, tá? Vamos lá. Então, até aqui, pessoal, a gente está falando agora dos alicerces para a gente construir uma equipe resiliente, uma equipe adaptável, né, e tal. A gente tem vários conceitos, teorias sobre liderança. Eu não vou trazer aqui porque não dá tempo, tá? Inclusive, nosso tempo já está ficando apertado aqui pelo que eu preparei. Mas eu trago aqui para vocês a ideia de liderança situacional, porque é o conceito que mais se adequa ao contexto atual. O que é a liderança situacional? A liderança situacional do Hershey e Blanchard é a liderança que considera, assim, o líder ele consegue analisar uma série de elementos e tomar uma decisão de como decidir, de como tomar uma decisão de como decidir é redundante, mas ele consegue analisar elementos do contexto e decidir sobre como agir em fração de segundos. O primeiro ponto que envolve a liderança situacional, o próprio termo já diz, né, a situação. Então não existe um padrão de liderança. Existe o líder autoritário, o líder democrático, o líder laissez-faire ou líder liberal. Aí são padrões, né? Que os estudos nos levam, né? Nos apresentam, mas raramente você vai ter um líder 100% autoritário, 100% democrático. Então, são estágios que o líder passa. Tem momento que você tem que ser autoritário, tem momento que você tem que ser liberal, tem momento que delegar, né? Liberal não, mas você tem que delegar. Tem momento que você tem que puxar responsabilidade. Então, isso é situação. Então, a liderança situacional, ela representa muito da necessidade que a gente tem hoje. E o que a gente considera na liderança situacional? Primeiro, os atributos do líder. Quem é esse cara? Que experiência ele tem? Qual é a personalidade? Qual é o tipo, o padrão de comportamento, de decisão? Né? Como é que é esse líder? É um líder extrovertido, introvertido, ele é participativo, não é? Então, as próprias características do líder influenciam na decisão que ele tem em cada situação. E aí, se você não se conhece como líder, fica mais difícil você ter assertividade nessas decisões. Aí a gente volta, né? A gente poderia abrir um parênteses aqui e falar de autoconhecimento na liderança, né? Ou líder de si mesmo, né? O líder de si. O segundo ponto são as características do liderado, dado a situação. Então, o quanto esse liderado, ou esse membro de equipe, ou a própria equipe, tem de maturidade, tem de experiência, maturidade de vida, maturidade profissional, que eu posso delegar ou não. Que eu posso, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com 20 anos de experiência, não adianta eu ficar em cima dando comando. A pessoa, no mínimo, ela sabe fazer o trabalho. Agora, se eu contrato uma pessoa que está começando carreira,
eu tenho que dar ordens, eu tenho que dar comandos para ela, porque ela não sabe trabalhar, eu tenho que ensinar ela a trabalhar. Então é diferente, né? Então é a característica do liderado. E a terceira é a própria situação. O que está em jogo na situação? Que resultado? Qual é o tempo? Qual é a complexidade da tarefa? Qual a importância dessa tarefa para o resultado, né? Então perceba que são esses 3 pontos: o líder, o liderado e a situação. Esses 3, o conjunto, né, desses 3 pontos aqui, em fração de segundo, é processado na mente do líder. E o líder preparado, ele consegue decidir mais assertivamente sobre essas situações, valorizando a experiência do liderado, né, não tomando uma decisão equivocada, reconhecendo as suas próprias fortalezas e limitações e assim por diante. Então eu passo a ser mais assertivo nas decisões enquanto líder e fortaleço a ideia de equipe, tá? E por falar em equipe, a gente entra no próprio entendimento sobre equipe de trabalho. O que é uma equipe de trabalho? Eu vou trazer aqui uma frase que talvez vai dar um nó na cabeça de vocês, mas eu explico. Fala que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. E a formação dos grupos precede as equipes. É uma frase básica, uma frase elementar do entendimento das equipes resilientes. O que isso quer dizer? Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Então existem dois núcleos, o grupo e a equipe. E que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Então, quer dizer o seguinte, que grupo de trabalho é a junção de pessoas que por algum motivo, ou pela estrutura organizacional, enfim, foram colocadas em conjunto para trabalhar. Cada uma fazendo o seu papel, cada um fazendo o seu trabalho, sem se preocupar se o outro está fazendo, se não está, cada um na sua, vamos dizer assim. Isso é um grupo de trabalho. São pessoas que estão agrupadas para trabalhar. Ponto. A equipe de trabalho é o grupo que evoluiu para um formato de colaboração, para um formato de ajuda mútua, para um formato de que se eu atingir o meu objetivo, mas o colega não atingiu o dele, é mesmo que eu não tivesse atingido o meu, que o objetivo é coletivo. Então, toda equipe é um grupo que evoluiu, mas nem todo grupo é uma equipe, porque a formação dos grupos precede a equipe. A formação do grupo vem antes, precede a equipe. Então eu formo um grupo, trabalho com esse grupo, desenvolvo esse grupo, amadureço junto. E aí esse grupo se torna uma equipe. É esse o entendimento dessa frase. Então, uma equipe só é equipe depois que esse grupo amadurece. E aí, pessoal, qual que é a questão? A gente tem um monte, mas o que mais acontece são as pessoas confundirem esses dois conceitos de grupo e de equipe. Então a gente muito facilmente vê as pessoas se referindo a grupos que estão se degladiando, estão brigando, estão fofocando, estão se pegando, tá lá no putz, cara, tá arrebentando lá. A minha equipe. Putz, nunca equipe, gente. Isso é um grupo. O pessoal tá lá, cada um se virando do seu jeito. Isso não é equipe. Então as pessoas confundem muito o conceito de grupo e de equipe. E aí eu trago para vocês o nosso desafio. Como é que eu transformo esse grupo em equipe? Se a formação de grupos precede a equipe, então como é que eu faço esse grupo amadurecer ao ponto de chegar ao status de equipe? E tá aqui no nosso slide seguinte. Eu gosto muito desse tema, gente, porque eu vejo muito isso na nossa realidade. Eu tenho certeza que você, neste momento,
você está vendo, você está tendo imagens mentais na sua mente aí, na sua cabeça. Putz, cara, a vida inteira eu trabalhei em grupo, achei que era equipe. Não é. Não é. A gente trabalha em grupo. E eu vou falar para vocês que a gente trabalha mais em grupo do que em equipe. E a gente vive enchendo o peito para falar que é equipe. Não é equipe. Vamos lá. Como é que a gente desenvolve um grupo para equipe? Primeiro, todo grupo, toda equipe começa com grupo. Isso é fato, né? O grupo precede a equipe. Começa com a formação. A formação é um encontro. Então, de alguma forma, essas pessoas são colocadas para trabalhar juntas. Ou pela estrutura organizacional, ou por um projeto. Putz, vários motivos, mas de alguma forma essas pessoas são colocadas em conjunto. Beleza. É o encontro, é a formação. Cada um na sua. Imagina um primeiro dia de aula em sala. Você encontra a sala, você olha para um lado, olha para o outro, mira numa carteira, senta, fica lá, olha para o colega do lado, olha para o outro, olha para frente. Um cara esquisito, uma mina esquisita, tá ali. É um primeiro momento de observação. Conforme vai passando os dias, vai raciocinando comigo se isso não é verdade, tá, gente? As verdades vão aparecendo. As características, as diferenças, os conflitos aparecem. Fase 2. Conflito aparece. Então começa a ter o grupo de um lado, o grupo do outro. Dentro da empresa a mesma coisa, tá, gente? Então tem o setor A, o setor B. Ah, porque o fulano, porque o ciclano. Então começa a ter uma divisão. Quando a gente fala de união, é uma visão. Divisão de dois. Duas visões. Olha que interessante, né? Então tem uma divisão, ou seja, tem duas visões ali no grupo. Começa a ter subgrupos, começa a ter ali as afiliações, as identificações, né? Etc. E aí, pessoal, é nessa fase do conflito que a liderança faz diferença, porque é aqui que o líder precisa identificar um possível conflito, intervir, comunicar, esclarecer, conscientizar. É nessa fase que ele tem que sabatinar de trabalhar. Porque senão ele nunca vai avançar da fase 2. E eu conheço empresas e equipes que estão há anos na fase 2 e nunca sai da fase 2. Está sempre tretando, está sempre em conflito, está sempre se pegando. Bom, o líder foi excepcional, ele conseguiu alinhar com o pessoal, definiu ali, né, esclareceu objetivos e tal. O pessoal se entendeu, cada um se colocou, apesar das diferenças, porque equipe tem disso, tá, gente? É na diversidade que ela se constrói. Alinhamos e fomos para a fase 3. Então, temos um acordo de convivência, de papéis, de responsabilidades, de resultados a serem entregues. E é a partir desta fase 3, na virada para a fase 4, presta atenção no que eu vou falar, é aqui o ponto de virada de grupo para equipe. É quando o líder consegue calibrar a rota do grupo, né, a convivência do grupo, e aí o grupo para de discutir sobre pessoas e passa a discutir sobre resultados, né? A pauta passa a ser o que vamos fazer para entregar resultados e não o fulano ou o ciclano. É aqui que tem a virada. E aí o grupo passa a ter performance, vira equipe, tá? Então ele tem uma virada de chave aqui da terceira para a quarta fase. Esse é o ciclo, pessoal, que acontece em qualquer empresa, em qualquer lugar. Ah, é uma multinacional, acontece. É empresa familiar, acontece. Acontece em qualquer grupo, acontece até dentro da família, acontece na igreja, acontece em qualquer lugar. Aonde tem gente convivendo e trabalhando em conjunto, essas fases elas acontecem. E você quer ver a dificuldade
E tudo isso se perder é quando existe a tal da rotatividade de pessoas. Cada vez, vamos supor, você levou um tempão para formar, para superar conflito, para alinhar papéis, para chegar na performance. Aí você, putz, está lá na crista da onda, tá produzindo, tá entregando. De repente, 1, 2 colegas saem. Ou você demite, ou pede para sair, ou você tem que movimentar. Você começa do zero. Porque é um membro novo, 2 membros, que aí é o estranho no grupo, que aí vai causar alguma coisa, pode gerar um conflito, aí você volta para estágios anteriores, você tem que alinhar tudo de novo e voltar a performar. Então a vida de um líder, gente, não é nada fácil. Ele está sempre vivendo esse ciclo, tá? De buscar alinhamento para performance, de resolver conflito, e aí ele tem os próprios conflitos, né? Que todo mundo é humano, etc. Percebe, gente? Então não é nada fácil, gente. É um mega desafio, tá? Quando a gente fala. E aí nós temos a composição das equipes, né? Eu vou aqui adiantando, porque a gente já está meio que no tempo. Qual que é a composição de uma equipe ideal? É uma equipe com experiência e com diversidade. Porque a equipe se constrói na diversidade. Você ter um monte de gente que pensa igual, com o mesmo padrão de comportamento, a gente chama de grupo homogêneo. Isso até funciona para tarefas repetitivas. Se você quer criatividade, inovar e se adaptar, você precisa ter pessoas heterogêneas. Pessoas heterogêneas no sentido de pessoas com personalidades, com características e habilidades diferentes umas das outras, que são complementares. Que a equipe ela se constrói na colaboração. Lembra? Na comunicação, na ajuda mútua e tudo mais. Então, uma habilidade complementa a outra, um indivíduo ajuda o outro, e a soma dos esforços é que gera um mega resultado. Característica das equipes. Então, reforçando o que eu falei, são construídas. Aqui é interessante, são construídas por poucas pessoas. Tá? O que é ser construída por poucas pessoas? Na literatura sobre equipes, a gente entende, a gente tem, né, um entendimento que a equipe é construída de 5 a 12 pessoas. Uma equipe coesa, uma equipe fechada, uma equipe que está ali firme no propósito, ela é construída com poucas pessoas, de 7 a 12 pessoas. E você deve estar com a interrogação na cabeça, por quê, professor? E eu respondo, porque quando você tem muita gente compondo, é natural que as pessoas se auto-organizem em subgrupos. Então, quando você tem 7 a 12 pessoas, a interação, a comunicação, a convivência, as trocas são muito mais intensas. Então, é meio que um consenso dessas pessoas conviverem num grande grupo, né? Ali, um grupo de 7 a 12. Você tem 20, 30 na equipe não, no grupo. Olha eu aqui também, né? Entrando no vício. Você tem 30. É natural que dentro desses 30 haverão 4, 5 subgrupos, né? Por afinidade, por interesses. E aí fica mais difícil o líder romper essas barreiras, né, intergrupais. Exigem aptidões múltiplas, habilidades múltiplas. Você não constrói uma equipe com gente igual. E aí a questão da habilidade interpessoal do líder e das pessoas que compõem, de aprender e saber lidar com as pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferentes, que têm ideias diferentes, mas que são complementares. Discernimento, experiência e comportamento. Então, uma equipe é o grupo que amadureceu. Lembra que eu falei para vocês? Então, é um amadurecimento pessoal, profissional, comportamental, emocional, que fazem as pessoas, apesar das diferenças, das aptidões, habilidades, que são divergentes ou diversas, mas elas sabem lidar com isso. Não é porque o outro não concorda comigo é que eu vou sair em conflito com ele ou em confronto, tá?
e atuação de forma interdependente. O que é a interdependência? A independência é você atuar sozinho. A interdependência é quando você depende da atuação dos outros para que o seu trabalho também aconteça. E isso nas equipes é muito forte, né? Principalmente uma equipe que se adapta. É um ajudando o outro o tempo todo. Eu posso, me perdoem, mas eu posso estar puto com o outro. Ai, falei um palavrão. Posso estar pé da vida com o outro, mas eu cumpro o meu compromisso. Entende? Eu não levo para o lado pessoal. Eu cumpro o meu compromisso de entrega, mesmo não gostando da pessoa. Eu não sou amigo dela, mas eu entrego por quê? Porque eu estou pensando no resultado do coletivo, da equipe, e não só no meu resultado, enquanto grupo, né? Se eu estivesse no grupo. Beleza? Aqui alguns desafios, gente. Estou terminando. Último slide, tá? Último slide, acho que esse é o último. O que nós temos, né? Para gestão de equipes. Então, primeiro, o líder precisa assumir responsabilidade pela equipe. Então, o líder que terceiriza a responsabilidade da equipe não é líder. Ele jamais vai chegar no estágio de desenvolvimento de um grupo para a equipe. Conhecer as estratégias do negócio. Então, o líder precisa estar antenado ao que está acontecendo com o negócio e com o mercado. Ele precisa ter uma visão sistêmica sobre a empresa, sobre a organização, né? Não só a empresa com fim lucrativo, mas qualquer tipo de organização. Estabelecer objetivos para a equipe. Tá? Então, mas essa equipe não sabe trabalhar, essa equipe não sei o que lá. Cara, você definiu o propósito, você definiu o objetivo, não fez. Então, tudo bem, então cada um está fazendo por si. É um aglomerado de gente, cada um fazendo por si. Então, se você, líder, não exerce esse papel informacional e comunicacional de definir parâmetros, você acha que as pessoas vão definir por conta? Não vão. Definir estratégias e responsabilidades, que, né, o desdobramento desse item anterior. Gerenciar situações com flexibilidade, dado a situação. Lembra que a gente falou da liderança situacional? Acompanhar e capacitar as pessoas, transparência nas informações, estimular a atuação colaborativa, né, valorizar mais as entregas colaborativas do que individuais. Não que as individuais não tenham valor e também não vão acontecer, mas sempre reforçar a importância do coletivo. E um ponto muito importante, que é avaliar a performance e gerar feedback para as pessoas. Seja um feedback individual, seja um feedback coletivo, mas que as pessoas tenham um retorno. Se elas estão fazendo certo, se elas estão fazendo errado, o que precisa melhorar. Se é um negócio que deixa qualquer trabalhador em parafuso, é ficar nesse limbo, né? Ficar nessa insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu errei? Será que eu acertei? Então, quando o líder tem um discurso de reforço ou um discurso de orientação, né, de correção, isso traz segurança, né? A equipe vai se sentir segura para continuar caminhando, né? E aí, para fechar minha fala, gente, eu trago aqui, cara, de tudo que eu falei até aqui, esse é o último conceito que eu trago. E se você entender, inclusive, pessoal, já vou deixar aqui um hashtag Fica a Dica. Eu escrevi um artigo no LinkedIn semana passada, quando eu estava, assim que eu recebi o convite, né, que eu fui pensar esse conteúdo, me veio um insight, eu escrevi um artigo sobre esses conceitos aqui, que eu vou passar para vocês, um pouco mais abrangente até, e publiquei no LinkedIn. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, procura meu perfil no LinkedIn, que tem um artigo bem legal lá, quentinho, que foi publicado semana passada. São os jogos psicológicos. Então, assim, de tudo que eu falei, se você, tanto profissional quanto líder, tá? Se você é colaborador, se você é líder, aí aqui cabe para todo mundo, não tem nenhum que vai ser
distinto, mas aqui está um segredo para a gente trabalhar essa ideia de resiliência e de assertividade, que envolve um conceito do Eric Berne de jogos psicológicos, tá? E aí o que acontece? Eric, eu não vou me aprofundar, tá? Mas rapidamente, toda relação interpessoal, de grupo, de equipe, ela em toda relação existe essa dinâmica dos jogos psicológicos. E o líder, ou nós, indivíduos, somos chamados para entrar nesse jogo constantemente. E quando a gente identifica que está acontecendo essa dinâmica do jogo e consegue intervir antes, a gente evita muito problema. A gente evita entrar em problema dos outros, a gente evita em arrumar conflito, a gente evita problema e você ainda ajuda outras pessoas a amadurecerem. Como é que funciona? O jogo, e esse é um jogo natural, é um jogo da vida, é um jogo que acontece querendo ou não. O Eric Berne, ele fala que existem 3 personagens. Existe uma vítima, tá? É uma vítima. O que é a vítima? É a pessoa que se posiciona como vítima. Que tudo para ela é uma perseguição, tudo para ela é um problema, sempre tem alguém pegando no pé, ela sempre tem um problema, tá? Ela é sempre uma coitada na situação. E aí essa vítima, ela sempre escala um perseguidor. Porque o fulano de tal falou isso para mim, porque o fulano de tal fez isso, porque o fulano de tal, entendeu? Senão sempre tem alguém na cola dessa pessoa, mas não que exista, ou pode até existir, mas na teoria do Eric Berne aqui, é mais uma percepção do indivíduo de se posicionar como vítima e criança, no caso, né? A vítima é sempre uma condição de criança, do que efetivamente que ela está sendo perseguida, ou está sofrendo alguma coisa. E aí essa vítima, ela sempre procura alguém. E aí esse alguém é o papel de salvador. É o papel da pessoa que fala assim: não acredito que ela fez isso. Pode deixar que eu vou lá falar com ela. Ou seja, você compra uma briga que não é sua. Você entra num problema que não é seu. Cara, você acabou de cometer um equívoco, né? E sempre tem o perseguidor. Então é esse triângulo aqui. E o que acontece? Quando a vítima aciona um salvador, isso acontece todo dia, tá, gente? Toda hora. E esse salvador, ele fica com dó. E ele fala: não, pode deixar que eu vou te ajudar. Pode deixar que eu vou resolver. É o que a vítima quer. Que alguém resolva o problema para ela. Só que a partir do momento que faz isso, esse salvador, quando ele procura esse perseguidor inicial para tirar satisfação em nome da vítima, o salvador se torna perseguidor. Olha a dinâmica. O perseguidor se torna vítima. E aí retroalimenta o processo. E aí o perseguidor que era perseguidor que virou vítima, ele vai procurar um novo salvador e aí a bola de neve só vai crescendo, só vai que entrando gente nesse processo infindável. E se a gente está falando de uma equipe, se a gente está falando de pessoas adaptáveis, pessoas com adaptação, pessoas maduras, adultas, né? Pessoas que prosperam, né? Que buscam aí esse posicionamento diferente. Então, quando você for acionado como um salvador numa situação que não é sua, você precisa, de alguma forma, devolver a situação para a vítima. Vítima, você já tentou falar com o seu perseguidor? Você já tentou fazer isso? Por que você não faz dessa forma? Mas jamais puxar para você a condição, pode deixar que eu vou lá falar. Pode deixar que eu vou resolver. É claro, isso aqui são extremos, tá, gente? Perdão.
tem situações que, às vezes, é um líder que é acionado e ele tem a responsabilidade, a autoridade para resolver mesmo, né. Mas eu estou falando isso aqui na dinâmica do dia a dia, as pequenas coisas ali que acontecem e que cria um milindre, sabe, cria um milindre no dia a dia das pessoas, que fazem com que as pessoas não saiam daquela fase do conflito, não chega num alinhamento e nunca chega na fase da performance, por isso que eu falei para vocês, né, fica ali girando nesse ciclo, né, desse jogo psicológico desse triângulo dramático como é intitulado, e não supera isso, né. E a gente só consegue e quando você devolve para a vítima a condição, não fique se sentindo mal, porque ao fazer isso, isso é pedagógico, você está ensinando a vítima a lidar com os próprios problemas. Você está ensinando ela a resolver os próprios problemas, porque se sempre tem alguém que resolve para ela, é muito confortável, e a vida não é assim. Então, quando você fala: "Olha, você já conversou? Você já procurou? Você já pediu feedback?" Você isso é pedagógico, você está ensinando ela a lidar com a própria dificuldade, tá. Esse conceito é complexo, tá. Tentei simplificar ao máximo aqui, porque eu acho que ele se encaixa muito com o que a gente conversou até agora, tá bom? E assim eu fecho a minha fala, deixo aqui alguns contatos para quem quiser acompanhar no YouTube, sempre tem conteúdo, para quem quiser acompanhar no Instagram, prof.luciano Santana, para quem quiser acompanhar no LinkedIn, também está aqui. Enfim, então, fecho por aqui, eu acho que já até passou um pouquinho do nosso horário. Agradeço demais a atenção de vocês, o carinho. Eu vi aqui que vários comentários bem positivos, eu fico feliz, né? Fico mais feliz ainda se você estiver levando, né? E até faço a pergunta, né? O que, que você está levando da nossa palestra de hoje? Em uma frase curta, em uma expressão, o que, que você leva? O que, que você entendeu, compreendeu e que você leva para a tua vida? Coloca aqui no chat, deixa esse feedback para mim e assim eu encerro a minha fala. Chamo aqui a professora Eduarda, professora Shima, não sei se estão por aí, quiser fazer uma palavra final aqui. Prof. Bom, pessoal, infelizmente a nossa palestra chegou ao fim. Nós queremos aqui agradecer, então, o professor Luciano Santana por essas valiosas, preciosas contribuições aí conosco, né? Que conforme a gente pôde aí ver no chat, a participação de todos vocês, conteúdo aí, conhecimento que traz grandes insights aí para nós, né, para nossa experiência, visão sobre liderança. Lembrando, pessoal, quem é o professor Luciano Santana? A gente acabou não falando da formação de quem é esse grande líder aqui que está conosco, né? Lembrando então que o professor Luciano Santana é coordenador de metodologias e aprendizagem, educador de carreiras e trabalhabilidade, coordenador da Hub Integração, Academia e Mercado, expertise em gestão e liderança de equipes, educação superior corporativa, que ele é mestre em ciências sociais, tem MBA em gestão de recursos humanos e desenvolvimento de talentos, MBA também em estratégias empresariais e pós-graduado em psicopedagogia, graduado em administração, graduado em pedagogia e também em gestão comercial. Puxa, que currículo, hein, professor? O prof faltou uma. E você sabe qual é. Pode falar, professor. Eu, com muita alegria, pessoal, eu sou concluinte, né? Estou no último módulo do curso de Ciência da Felicidade, aqui coordenado pela professora Andréa Shima. E como a gente sempre fala, né? A gente nunca pode parar de estudar, nunca pode parar de aprender. E cá estamos, né? Para a quarta graduação. Que inspiração, hein, gente? Que vocês aí saiam inspirados desse momento.
o material aqui vai ficar disponível, vejam, revejam, nós sabemos aí que temos muitos alunos que vão assistir por demanda, sejam todos bem-vindos. Quero aproveitar também para reiterar, passar aqui a palavra para o professor Luciano, colocando as redes dele para que vocês conheçam mais de perto o trabalho. Ele já comentou, mas fica aqui, então, a nossa indicação para prestigiar aqui o trabalho do colega, trabalho aí de excelência, né, e que a gente possa ter aqui o professor Luciano mais vezes para compartilhar. Gente, acho que todo mundo ficou atento, realmente fazendo aí muito sentido para a nossa vida profissional, né? Quantos exemplos aqui que a gente se colocou, né, nessa posição. Então, professor Luciano, obrigada, queremos agradecer aqui em nome da equipe do curso de Ciência da Felicidade, queremos agradecer aqui em nome da nossa pró-reitoria, né, de ensino, da EAD Unicesumar, né, no nome da professora Kátia, um prazer imenso te receber, muito obrigado, passo aqui de novo as palavras para você, dar um adeus aqui, um até logo para os nossos estudantes. Prof, eu que agradeço o convite. Sempre uma alegria muito grande participar com os nossos estudantes. Eu faço isso por propósito, né? Eu comento sempre que a educação, né, para mim, transformou minha vida. Então, eu vim de uma família pobre, de uma família humilde, morei no sítio, vim para a cidade com 5 anos, comecei a trabalhar com 14. Tinha muita vergonha, né, meu pai falava que eu era um picão da roça, porque eu tinha vergonha de cumprimentar até os parentes, os familiares que chegavam em casa, morria de vergonha, me escondia debaixo da cama, era muito tímido. Aí eu fui trabalhar no comércio, e a necessidade de me desenvolver, a necessidade de me aprimorar, a necessidade de buscar, né, ser melhor, ou seja, a educação, ela me trouxe para a educação, né. Então, o fato de eu sempre buscar aprimoramento, sempre buscar aprendizado, leitura, né. Aqui atrás, ó, tem uma prateleira de 3 lances aqui, lotada, leio muito, né. Então se você recomendo também, a leitura é um ótimo exercício para aprendizagem, para criatividade, para o cérebro, enfim, leitura é essencial. E hoje a gente lê pouco, né, ainda mais agora em tempos de internet, ChatGPT, etcétera. Então leiam, leiam, mas leiam de verdade, né. E, então, a educação transformou a minha vida. E eu sou muito grato a tudo, né, todas as experiências, a tudo que eu já vivi, porque isso tudo foi aprendizado e me trouxe até aqui, né. E sou muito feliz, prof, de estar aqui nesse momento contigo, compartilhando essa tela. Você sabe o quanto a gente também trabalha, né, e assim como você rala bastante, a gente também trabalha há anos, né, trabalhando aí, a gente se conhece bastante tempo. Então, todo respeito e carinho por você e pelo trabalho de toda a sua equipe e por organizar esse evento. Então, muito obrigado, tá, pelo momento, pela oportunidade. E, pessoal, educação transforma. Jamais deixem de aprender. Obrigada, professor. Gratidão aí pelas suas palavras. O chat está bonito aqui, hein? Muitos alunos colocando, elogiando. Bom, agradecer novamente, então, em nome da equipe, e as portas estão sempre abertas. Uma satisfação te receber, tá bom? Obrigada. Gente, ficamos por aqui. Gratidão. Eu vou pedir para a professora Eduarda tirar e deixar o professor Luciano para os alunos fazerem uma selfie aí com redes sociais. Mas fica aqui também, prof, sai na selfie, que isso. Fica o desafio aqui, né, quem quiser fazer um print aí, fazer uma selfie assistindo aqui nesse momento final, ou já fez, quiser postar, marca o curso lá no Instagram ou numa outra rede social que tenha, me marque a professora Andréa Shima, enfim, marca aí a instituição. Isso é um movimento legal que a gente cria, né? E fortalece inclusive o curso de vocês, né? Falou, nossa, que legal, esse curso tem uma atividade dessa natureza, né? Trabalha esse aspecto aí
o desenvolvimento dos estudantes. Então, fica aqui o desafio e o convite. Do mais, só agradeço, viu, gente? Uma excelente noite para vocês, um bom restinho de semana, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Valeu.